Saudações! Nesse vídeo vamos explicar como as plataformas digitais manipulam a informação. Esse cidadão aqui tem um canal relativamente obscuro, que ninguém conhecia, mas teve milhões de visualizações em um post no qual ele comenta o que está acontecendo em Israel. Se vocês repararem, não tem nada no fundo. Sabe por que não tem nada no fundo? Porque na imagem original ele colocou um Chromecast. E aí colocou de fundo uma espécie de estante cheia de livros, né? Com um símbolo, aquele símbolo famoso que identifica a religião judaica. E a partir daí o comentário dele alcançou milhões de pessoas. Qual que é o problema? Nenhum, é uma estratégia como qualquer outra, né? Só que não. Por que só que não? É dessa forma que um sujeito que não tem a menor ideia do que está falando engana as pessoas, certo? E ganha muito dinheiro com isso, porque diferente do meu canal que não é monetizado, o dele é. Então o que acontece? Divulga informação pró-Israel, consegue milhões de views e cada view desse vira dinheiro. Então você ganha dinheiro para mentir. Ganha dinheiro para falar sobre o que não entende, sobre o que não sabe, para dar aquele palpite favorável. É assim que se manipula a informação. Piora muito. Esse outro cidadão aqui sabe do que fala. Só que o que ele está falando? Que Israel não tem munição. Não tem munição para infantaria. Inclusive, é por isso que ele está bombardeando. Não tem munição para infantaria. Certo? E, bom, não ter munição para infantaria significa muita coisa. Entre elas que Israel está perdido. Por que está perdido? Porque está lutando exatamente contra grupos guerrilheiros urbanos. Uma luta urbana, você precisa de muita munição para infantaria. Quer que eu explique para você o que simplesmente não adianta no caso desse? Só um momentinho antes eu tenho que observar o óbvio, né? Apesar de ser alguém que sabe o que fala, somente 10 mil visualizações. Isso que vocês estão vendo aqui, um porta-aviões ou dois porta-aviões, não faz diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque porta-avião é feito para você atacar grandes alvos, não é? Você não ataca guerrilheiros com porta-avião. Isso é simplesmente ridículo. Ridículo, ridículo, é ridículo. Você pode procurar em qualquer manual de guerra que você nunca vai ver na história alguém suficientemente imbecil para tentar combater uma guerrilha urbana com porta-avião. E é isso que a entidade está enfrentando, uma guerrilha urbana de largas proporções. Um porta-avião também não leva munição para infantaria, certo? Um porta-avião é um instrumento de artilharia. Essa que é a questão. Ajudaria se fossem corvetas. Só que, se esse país mandar corveta, deixa eu contar para vocês uma história. Bom, vamos usar essas imagens aleatórias para a gente não ser tão perturbado por uma inteligência artificial que não gosta de nós, né? Seguinte, a opinião pública é manipulada. E os que ajudam na manipulação da opinião pública ganham muito dinheiro. Essas pessoas não fazem isso de graça, tem muita grana envolvida, muita grana. Aqui, a gente conta com eventuais PIX dados por pessoas que nos seguem, que nos assistem, nos acompanham. Mas essas pessoas ganham muito dinheiro. Ganham muito dinheiro. Já parou para se perguntar, por exemplo, como é que surgiu essas coisas idiotas, como, por exemplo, a Terra é plana e vacina faz mal? A questão das vacinas foi, claro, uma estratégia de mercado de empresas que vendem outros tipos de medicamento, né? Porque a vacina prejudica muito a indústria farmacêutica porque ela impede que a pessoa tenha doença. E se a pessoa não tiver doença, ela não vai precisar de tratamento, que evidentemente diminui a demanda pelos produtos ofertados pela indústria farmacêutica. Então a gente sabe de onde vem essas notícias, essas informações, essa rede antivacina. Mas e bobagens do tipo terra plana? Sabe-se que a Terra não é plana. Evidentemente, uma plataforma que trabalha com satélites tem certeza absoluta que a Terra não é plana. Então por que tanta ênfase na divulgação dessas bobagens? Porque gera tráfego, gera engajamento, e tráfego na rede, engajamento, é dinheiro. Simples assim. É dinheiro. É o business, camarada. É o business.
Da mesma forma que as plataformas fazem com que os disseminadores de desinformação ganhem dinheiro com discurso de ódio, com fake news, defendendo o que eles querem que seja defendido, o sujeito lá no início da live, você coloca um Chromecast, senta em cima da cadeira gamer, dá a impressão que tem uma estante cheia de livros, com uma menorá no fundo, como para marcar uma posição, né? Diante do conflito israelo-palestino, diante dos evangélicos, né? Você marca a posição diante da extrema-direita, porque se tem uma menorá no fundo, você está praticamente dizendo, ó, eu estou defendendo esse ponto de vista. Então, isso ajuda no seu engajamento, certo? Ajuda muito. A sua mensagem é disseminada e você ganha dinheiro. E se você está interessado em ganhar dinheiro, gente, é muito fácil falar o que as pessoas querem ouvir. Humberto Eco, eu vi uma vez uma entrevista dele, em que ele disse que ele precisava de uma bicicleta, ele queria uma bicicleta. Ele era adolescente, ficou sabendo que o Partido Fascista tinha um concurso de redação, cujo prêmio era uma bicicleta, e fez o quê? Escreveu o que ele sabia que os caras queriam ler e ganhou o prêmio, cara. É assim que funcionam as redes. Some-se a isso o fato de que, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Ignore os assuntos principais. Ignore o fato realmente relevante, você ganha dinheiro disseminando bobagem. As redes que controlam o mundo, vamos colocar assim, que controlam o mundo, elas não querem que as pessoas sejam inteligentes, não querem que as pessoas sejam mais espertas, não quero que as pessoas, de fato, reflitam. Vou até mostrar uma coisa aqui. Eu estava fazendo uma palestra para 800 alunos de um curso noturno. Era mais ou menos isso, à noite. O pessoal cansado, trabalhou o dia inteiro, tinha 10% que estavam distraídos. Aí eu fiz uma experiência. De repente, eu comecei a falar nesse tom, desliguei o microfone e continuei durante 5 minutos falando assim. Todo mundo começou a prestar atenção. Inclusive aqui agora. Por quê? Deixei de ser uma voz eletrônica e virei uma voz humana, ou quase. Vocês percebem? A televisão está causando danos terríveis. Está imbecilizando a humanidade. E quando eu falo isso, eu falo com conhecimento de causa. Eu comecei a dar aula em 1961. Em 2011, completei meio século. O nível dos meus alunos fez isso. Estou falando sério. Cada ano que passa, fui recebendo alunos intelectualmente cada vez menos dotados. E nesse meio século, a audiência da TV fez isso. A TV está imbecilizando a humanidade. Aliás, já imbecilizou. Se não imbecilizasse, não existiria o BBB. Assistir o BBB já é um sintoma preocupante. Agora, ligar para o paredão, aí o diagnóstico já está feito. Aí não precisa falar mais nada, né? E 70 milhões de brasileiros ligam para o paredão. Agora, vocês vão dizer, Sr. Pierre, e ultimamente continua caindo? Não. Agora despencou. Por quê? Eu vou falar só 3 coisas, tá bom? 3. E atenção, quem está falando é alguém que programou seu primeiro computador digital em 1967. Eu já escrevi 16 livros de computação. Eu fiz 15 anos de rádio, tirando dúvidas de informática. Vou falar só 3 coisas. Há 7 anos atrás, o Dr. Glenn Wilson, médico psiquiatra do King's College de Londres, fez uma pesquisa e descobriu que o uso compulsivo da internet produz uma redução no quociente de inteligência, que é o dobro do que se o jovem fumasse continuamente maconha. Aliás, falei isso num colegial, um aluno virou e falou, professor, ainda bem que o senhor avisou, vou vender o computador e comprar maconha. Eu falei, não, desgraçado. Não falei que uma coisa é boa, outra é ruim. Atenção. Quando o Dr. Glenn Wilson publicou isso, ele foi criticado. Imagina que absurdo comparar a internet com droga. Pois é, uma universidade americana fez uma experiência com a concordância dos alunos, tirou de todos os alunos por 3 dias internet, quer dizer, celular e computador. Desconectou por 3 dias. Teve cara que vomitou, teve cara que ficou com febre, teve cara que teve convulsões. Tiveram a mesma síndrome de abstinência do que se fossem dependentes químicos. Fim, você sabe o que menos importa, o que menos dá dinheiro? A verdade, os fatos.